Olá, mais uma aula de radioproteção com o professor Paulino Batista para a turma de Radiologia do CETEC Cursos Técnicos. Bom, hoje a nossa aula versará sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes e também passearemos um pouco nas medidas entre dose, tempo, sobrevivência. A ideia aqui é nós entendermos como acontecem, como se propagam, esses efeitos biológicos das radiações ionizantes. Primeiro, uma leitura bem simples da cadeia sucessiva de eventos provenientes do contato das radiações ionizantes com o nosso corpo. Aí o professor colocou num esquema meio hierárquico para ficar mais fácil o nosso entendimento. Átomos afetam moléculas, que podem afetar células, que podem afetar tecidos, que podem afetar órgãos, que podem afetar o corpo inteiro. A discussão aqui é que os efeitos biológicos das radiações ionizantes que nós vimos nas aulas anteriores, aquelas que alteram, que ionizam átomos, é que esse dano ele pode se propagar pelo corpo todo. De novo, isso vai depender do organismo, da quantidade de exposição, do tipo de radiação ao qual você foi exposto e da forma como você foi exposto. Não é algo fácil de se resolver. Nós temos dois efeitos principais. Quando o professor fala de efeito, ele se refere aos efeitos biológicos, óbvio. Nós temos dois efeitos biológicos que são principais: os estocásticos e os determinísticos. Os estocásticos, eles vão funcionar de forma aleatória. Por isso o professor colocou essa imagem aí de um bingo. Porque esses efeitos biológicos estocásticos, eles causam uma alteração aleatória no DNA de uma única célula. No entanto, essa alteração continua a se reproduzir, levando à transformação celular. Primeiro, lembra aí, estocásticos são efeitos que ocorrem de forma aleatória, não existe um padrão. São os conhecidos efeitos hereditários. Eles também têm um problema complicado, eles não apresentam limiar de dose, pode ser em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, como o professor falou anteriormente, depende muito da pessoa que foi erradicada, do organismo da pessoa que foi irradiada. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade desse dano. Ou seja, quanto mais submetido à dose de radiação, eu posso aumentar a probabilidade, mas não a severidade desse dano. A severidade, por sua vez, será determinada pelo tipo e localização do tumor ou pela anomalia resultante deste tumor. Mas é bom deixar claro também que o organismo ele apresenta mecanismos de defesa muito eficientes para esses casos. Um exemplo bem simples são as transformações neoplásticas. E nem sempre elas evoluem para câncer. Lembrem-se, não é toda transformação neoplástica que vai se transformar em um câncer. Quando esse mecanismo de defesa do organismo falha, após um longo período de latência, ou seja, de tranquilidade, o câncer vai aparecer. Por exemplo, a leucemia ela pode aparecer depois de 5 ou 7 anos. Tumores mais sólidos só depois de 20 anos. Esses efeitos, por sua vez, também eles são cumulativos. Quanto maior a dose, maior a probabilidade de ocorrência. Professor, então como é que a gente faz? A gente vai limitar o tempo de exposição à radiação e vamos limitar também a dose. E aí, um dado bem complicado. Quando o dano ocorre em uma célula germinativa, os efeitos hereditários podem acontecer. E aí você vai, é aquilo que a gente discutiu na aula anterior. O fato de um parente próximo meu ter um câncer não significa que eu vou desenvolver esse tumor também. Mas há uma probabilidade, desde que esse dano ocorra numa célula germinativa. E quanto mais próximo o grau de parentesco, maior a probabilidade de você herdar essa doença, herdar esse câncer. Relembrando, os efeitos estocásticos, eles são frutos de uma transformação aleatória de uma célula. O segundo efeito biológico oriundo das radiações ionizantes são os efeitos determinísticos. Esses são mais complicados, eles levam à morte celular.
Existe uma relação previsível entre dose e dimensão do dano esperado. Esses efeitos determinísticos eles são mais terríveis. A probabilidade de ocorrência e a severidade do dano estão diretamente relacionados ao aumento da dose, ao contrário dos estocásticos. Quanto mais exposição, quanto maior exposição, mais probabilidade de você desenvolvê-lo. As alterações são somáticas. Já a destruição celular não pode ser compensada. Efeitos clínicos podem aparecer se a dose estiver acima do seu limiar. Se nós ultrapassarmos o limite de dose, efeitos colaterais vão aparecer. Bom, mas é simples. Indivíduos diferentes apresentam sensibilidade diferente e, portanto, limiares diferentes. Por exemplo, alguns efeitos determinísticos são a leucemia, a catarata, náuseas, esterilidade, a anemia, a própria hemorragia, dentre vários outros efeitos determinísticos de exposição à radiação ionizante. Bom, essa parte é bem simples, né? Você determinar os efeitos determinísticos e estocásticos, são os efeitos biológicos, mas aí nós temos uma tabela que vai mensurar dose, a quantidade de anos, né, para aparecer essas características, e o tempo de sobrevivência do indivíduo, tá? Com relação a essas exposições. Observe, se a dose absorvida pelo corpo for apenas de 3 a 5 Gs, o dano seria na medula óssea. Tempo de vida após a exposição, de 30 a 60 dias desses tumores. Uma exposição de 5 a 15 causariam danos gastrointestinais e pulmonares. Expectativa de vida de 10 a 20 dias. E acima, doses superiores a 15 Gs, os danos são no sistema nervoso central. E aí o tempo de vida após a exposição cai assustadoramente de 1 a 5 dias. Qual seria então, professor, as propriedades dos sistemas biológicos? Os sistemas biológicos eles possuem duas propriedades. A primeira é a reversibilidade, que é a capacidade de reparar das células de forma eficiente. Capacidade de reparo, das células de forma eficiente. Mesmo com danos mais profundos, o nosso organismo ele é capaz de se regenerar, reparar e compensar essas células. A segunda propriedade é a transmissividade. Ela não vai se aplicar aos sistemas biológicos, pois os danos biológicos não se transmitem. O que pode ser transmitido é o efeito hereditário em células reprodutivas danificadas. Então, a transmissividade pode acontecer via sistemas biológicos apenas sob o efeito de hereditariedade em células reprodutivas danificadas. Essa aula número 3, ela é bem curtinha porque a ideia aqui é só separar efeitos estocásticos dos efeitos determinísticos, tá ok? Mas também a gente vai entender essas propriedades do sistema biológico, reversibilidade e transmissividade. Para encerrar, o professor trouxe uma frase: o efeito biológico é influenciado por 3 fatores: idade do paciente, sexo do paciente e estado físico do paciente. Lembrem-se, quanto mais novo for a criatura, quanto mais saudável for o corpo da criatura, menos chance dela sofrer esses efeitos biológicos. Tá? A gente sabe que com o passar do tempo, o nosso corpo, com a idade, o nosso corpo ele tende a apresentar quedas em quase todos os níveis de saúde. Então, o estado físico, a idade e o sexo são fatores que influenciam nesses sistemas biológicos, nos nossos sistemas biológicos. Bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.